E aí, galerinha, então retornando aí a parte 2 do nosso vídeo tutorial do moinho de software. Então, no vídeo anterior, nós vimos aí como montar aqui esse pequeno ambiente, colocar nosso pequeno personagem e preparar nosso ambiente para codificação, ok? Então, vamos agora mexer com o código. Provavelmente eu vou estar dividindo em mais de uma videoaula, porque vai ficar meio grande aí. Então vamos abrir o nosso script, é só dar um clique duplo sobre ele, apertar Enter. Ele vai abrir o MonoDevelop, que é um compiladorzinho que já vem aqui junto com o Unity. Quando se instala o Unity, já tem ele aí. Tem a opção também de usar o Visual Studio, mas não há necessidade, certo? Então todo o script do Unity, ele começa já com duas funções, a função Start e a função Update. A função Start ela é executada assim que a gente inicia o nosso Game Object. Então, por exemplo, eu adicionei esse script na Mosquita, certo? Então, assim que esse objeto, esse Game Object, a Mosquita, entrar em cena, ele vai executar esse código aqui. E a cada ciclo de 1 milissegundo, um tempo bem rápido mesmo, ele executa esse update aqui, correto? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, o nosso mosquitinho aqui, ele fica andando de um lado para o outro, certo? Ele fica andando aí de um lado para o outro, mas também, e quando eu dou um clique nele, ele fica vermelho e cai fora, né? Então aí eu vou criar um outro evento, além do Start e Update aqui, eu vou criar mais uma função aqui. Eu vou chamar aqui de void on mouse over, que é quando o mouse passar por cima do objeto, certo? Então eu quero assim, quando o mouse passar por cima do objeto, eu vou querer que ele fique, por exemplo, vermelho. Então vamos supor aqui, eu quero renderizar ele, eu quero fazer o material dele ficar na cor vermelha. Então, uma função como essa aqui, por exemplo, color.red, certo? Que é assim que ficou ali. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Vamos lá, aperta a tecla F8 para testar, ver o nosso código, se está tudo certinho aqui. Beleza. Então, ó, build successful. E agora eu vou testar aqui ele, beleza? Então, para testar o nosso jogo, eu vou clicar aqui, ó, Maximize on Play, certo? Que é assim que eu mandar executar, eu quero que fique a tela cheia, e vou mandar executar o jogo. O grande jogo que já temos até o momento. Ok? Então, ó, aí quando eu passo o mouse em cima, ele fica vermelhinho. Se ligaram? Então, mandar executar. Passou o mouse, ficou vermelho. É que tirou o mouse, mas ele continua vermelho. Certo? Só que no exemplo que eu tinha feito, é o seguinte. Ele ficava vermelho quando passava o mouse em cima, mas quando clicava sobre ele também, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai verificar se clicou em cima. Tudo que é controle no Unity, a gente chama é chamado por input. Então, if input.get mouse button down. E aí, qual botão? É o 0. 0 é o botão esquerdo, o botão normal aí do mouse, certo? O 1 é o botão direito e o 0 e o 2 é o botão do meio, ok? Então agora sim, quando clicar, aí sim eu quero que... O bom aqui desse MonoDevelop é que ele já vai indentando o código pra gente. Salvei, não preciso da F8, aquele lá foi só para testar mesmo, certo? E vamos dar um play aqui agora. Ok, agora, olha que eu clico, aí sim que ele vai ficar vermelhinho, tá? Cheio de sangue, né? Então, ó, passei o mouse em cima, não aconteceu nada com ele. Na hora que eu clicar, aí sim acontece alguma coisa com ele, beleza? Só que agora eu quero fazer também o seguinte. Quando eu clicar nesse objeto, eu quero que ele caia. Então ele está no alto, né? Ele está ali.
quando eu clicar nele, eu quero que ele caia, eu quero que ele deixe de... ele fique vermelho e saia fora. Então é assim que a gente vai vencer o jogo, certo? Para isso eu preciso adicionar mais um componente chamado RigidBody, certo? E eu vou dar um nome aqui para esse componente, RigidBody. Vou chamar de R mesmo, uma variável bem pequenininha, certo? Vai ser igual GameObject.add componente. E qual componente que eu vou adicionar? Vai ser um RigidBody. O que é RigidBody? Quer dizer que eu estou transformando ele num corpo rígido, que ele vai ser regido pelas leis da física, inclusive a gravidade, certo? Eu vou até adicionar aqui uma gravidade para ele aqui agora. Então R.mass igual a 1. Então ele vai ter uma massa, certo? Uma massa terrestre. Ok, vamos testar lá agora. Só salvei, beleza. Agora, vamos dar um play, mandar executar. Passei o mouse em cima, não acontece nada. Aí, a hora que eu clico, ele fica vermelho e cai fora do cenário. Então, até aí, nosso joguinho já está valendo. Legal? Legal, né? Só que a gente precisa agora dar vida, da movimentação para esse objeto. Esse objeto ele não se movimenta. Então, como é que a gente vai fazer para ele ter um movimento bacana? Então, para quem gosta ou não de matemática aí, né? A gente vai dar a forma de um senoide aí para ele. O que é um senoide? Pensa a função seno ou cosseno, né? É tipo ondinha, correto? Então é assim que a gente vai trabalhar com ele. Então, eu vou pegar aqui no update e a gente vai ter aqui as variáveis que vai ter o seu determinado valor. Então eu vou chamar aqui index mais igual time.deltaTime, que é o tempo que demora aqui esse update aqui. Não é indexer, é uma variável index, que eu vou chamar, vou declarar aqui em cima, vou chamar ela de float index, ok? E eu vou estar inicializando ela com esse tempo aqui. Esse time.deltaTime aqui, ele gera sozinho, ok? Ele vai gerando aqui dentro do próprio update. Eu vou criar mais duas variáveis, floatx e floaty, para definir o xy do nosso objeto. E aí eu vou fazer o quê? Eu quero saber até onde que vai subir o meu objeto. Então, qual que vai ser a amplitude dele, certo? Qual que vai ser a amplitude? Qual que vai ser a amplitude no eixo x do meu objeto? Então, vou até chamar aqui uma nova variável de amplitude x, ok? Então, já tem essa variável aqui que eu vou estar utilizando. Eu vou declarar lá em cima daqui a pouco, tá? E eu vou utilizar uma função chamada matf.cos, certo? Que vai retornar aqui um cosseno de um determinado valor. Qual o valor? Eu vou chamar aqui de ωx vezes index, para ter um valor meio variável aí, certo? Então, amplitude x e ωx não existem. Eu vou declarar aqui em cima também, tudo como float. Float, amplitude x, float, ωx. Certo? A diferença aqui do amplitude x é que eu já vou definir aqui um valor para ela, igual a 5.0. E o ωx também já vou definir aqui um valor para ele também, 1.0. F, tá? Um Fzinho no final para indicar que é float mesmo. E o float y vai ser a mesma coisa. Amplitude agora é y vezes a função mat. Não vou usar essa amplitude y aqui não. Vou usar aqui o float y, já vai ser igual aqui a um matf.abs, ok. Aí sim, vamos utilizar aqui o nosso seno, que vai ser amplitude y vezes matf.seno, sin, de sinus, e aí, ômega y
vezes quem? Index. Não se preocupe em entender muito esse código agora, que ao longo do curso a gente vai estar comentando mais sobre ele, certo? Isso aqui é um exemplo aqui para dar aquela animada, né? Para empolgar aí. Amplitude Y. Vamos definir aqui também já uma amplitude para ele. Vamos definir como, por exemplo, 2.0f. E float ômega y. Vamos definir como 3.0f. Que aqui a gente vai estar definindo como que ele vai estar se movimentando. Ok? Então aqui já temos aqui o nosso x e y definido. Agora a gente pode só modificar a posição do nosso objeto. Para modificar a posição do objeto é fácil. A gente utiliza transform. Transform pode ser utilizado para posição, para rotação, para tudo, tá? Para escala. Então aqui transform.localPosition igual new vector. Pode ser aqui um vector 2 mesmo, tá? Uma imagem bidimensional. E x e y. Ok. Beleza? E aí já deve ser o suficiente para ele. Vamos testar aqui. Ver se não faltou nada. Às vezes falta um ponto e vírgula, alguma coisa assim, né? Já deve ser o suficiente para ele ter um movimento. Então vamos dar um play. E ele deve começar a se movimentar. Aí, ó, já começou a se movimentar. E aí, se eu clico nele, agora ele já não cai mais. Certo, pessoal? Então, beleza. Então, encerrando aqui essa videoaula, já vimos aí como fazer a movimentação dele, como mudar a cor dele, como fazer ele cair. Certo? Próxima videoaula, a gente continua aí com esse código fonte desse jogo aí. A gente vai começar vamos modificar algumas coisinhas nele. Ver que o nosso mosquito aí, ó, ele vai para frente, certo? E aí chega um certo lugar, ele volta de Moonwalker, né? Ele voa de costa aí, né? A gente vai alterar isso aí também na próxima videoaula, beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, comentário, posta aí embaixo. Na próxima videoaula a gente continua aqui com esse joguinho aqui. Provavelmente na próxima a gente já chega na conclusão dessa primeira parte dele aí, ok? Então, até a próxima aí.